A Rádio França Internacional conversa hoje com a cantora Flávia Coelho, que acaba de lançar o clipe da música Cidade Perdida, em que denuncia a violência e a corrupção da sua cidade natal, o Rio de Janeiro. A música faz parte do seu quarto álbum, DNA, que saiu no final de 2019. Boa tarde, Flávia. Obrigada pela tua disponibilidade. Boa tarde. Flávia, para começar, eu queria falar sobre seu último clipe. O Cidade Perdida foi gravado dentro de uma igreja, né? Ele tem imagens bastante sombrias, muito diferente da imagem solar que a gente costuma ter de você. E fala sobre desigualdade, falta de serviços públicos. Queria que você contasse um pouco como nasceu essa música e esse vídeo. Então, a música Cidade Perdida nasceu, já está com quase 1 ano e meio. Na verdade, eu escrevi essa música no dia das últimas eleições, no dia do resultado das últimas eleições no Brasil. Eu fiquei muito triste, tive uma pequena depressão de 2 semanas, porque eu não esperava que um partido tão reacionário de extrema-direita chegasse ao poder no país. E então na época eu estava começando a escrever o disco DNA, eu tinha outras ideias para esse disco, outros assuntos a abordar e etc. E quando isso aconteceu, eu falei, bom, agora realmente eu tenho que falar sobre a minha cidade, mas não da maneira que eu falo. Lógico, desde sempre, nas minhas canções tem esse lado reivindicativo, social, de querer que as coisas melhorem, de sempre ter essa ideia de ver a luz no fim do túnel, né? Mas dessa vez foi diferente. Eu não vi a luz no fim do túnel, eu vi o fechamento do túnel, e sabendo-se que também essas pessoas, elas vêm de uma história que é complicada, de violência no Rio de Janeiro, com associações, com algumas branchas violentas do Rio de Janeiro. Então, quando eu vi tudo isso acontecendo, sabendo que eu tenho 39 anos, passei 26 anos da minha vida no Rio de Janeiro, no Brasil, vivendo com aquela violência, com aquela corrupção, com tudo que tem em volta da gente, as inegalidades, etc. E ver que no dia das eleições o povo decide colocar alguém que está ligado diretamente com esse tipo de corrupção. Eu falei, bom, agora eu vou ter que escrever uma música que fale realmente de maneira crua, nua, com as letras que precisam ser abordadas. Antes eu tinha uma maneira bem mais poética de abordar esse tipo de assunto, mas dessa vez não, tinha que ser realmente bem cru, bem percutante. E a ideia de fazer esse clipe foram de dois cenaristas de uma cidade que se chama Clermont-Ferrand. Eles me convidaram para ir nessa igreja que é desacralizada, né, que nós chamamos em francês desacralisé. Então, é uma igreja que já há anos não tem missas, etc. E a ideia dessa igreja realmente é também para mostrar para as pessoas com pano de fundo o que é a influência desse evangelismo tóxico que existe no Brasil e que é pró-arma e etc. O fato de estar falando disso agora, dessa maneira mais crua, é porque, lógico, tem que falar, né? Eu acho que quem cala consente, e o trabalho dos artistas, no caso, os que se sentem... os que acham que devem falar alguma coisa, eu acho que tem que falar sim, tem que dizer sim, da maneira mais simples possível. Não é porque eu estou aqui na Europa que eu não vivo de perto o que está acontecendo no Brasil. Eu estou durmo super tarde, acordo super cedo, tento me informar, tento me ter a minha solidariedade como eu posso em relação ao meu país, e nunca quis denigrir, nunca quis falar de mal do país, do Brasil, mas eu acho que eu também não posso fechar os meus olhos para o que está acontecendo, então tinha que falar, tinha que fazer. Já estão limitando o acesso à inteligência e à cultura, iniciando o retrocesso. Começo do fim, a volta da censura. Só tem patrão, só tem mafioso. X9, delação, fala demais, é perigoso. Eu vi doutor pegando semi-aberto, fugindo pras Maldivas, e o trabalhador entra no cano, alto escalão. No meio, a gente está vivendo um campo minado que a discussão política brasileira virou. Queria saber, para ti, qual é o papel da arte num momento como esse? Eu acho que o papel da arte é o mesmo papel que sempre exerceu desde que a arte começou a ser reconhecida pela sociedade, que é o quê? Falar, retratar o que é bom e o que é ruim na sociedade naquela que a gente está vivendo. Foram o que todos os grandes pintores fizeram, pintaram guerras, pintaram o evangelho, pintaram as sociedades, foram o que todos os músicos fizeram. A gente pode voltar, a gente volta na época dos grandes festivais, nos anos 60,
qual era a palavra dos artistas na época? Era de reivindicar, era de ir contra a ditadura. Lógico, tinha uma outra maneira de escrever. Eu posso me lembrar muito bem de letras como Cálice e outras que foram escritas. Então, assim, eu acho que o trabalho do artista é esse. E eu volto com a ideia que não tem uma história de esquerda ou direita, tem uma história de... Vou voltar com a ideia de que quem cala consente. Eu acho que assim, essa extrema-direita reacionária que está hoje no Brasil, ela é negativa. Então, não falar dela é consentir, ou não é que está de acordo, mas não falar, eu acho que é muito triste os artistas não dizerem nada do que está acontecendo hoje, porque os artistas estão sempre solicitando as pessoas para comprarem os discos, irem no show. Eu acho que um pouco de reflexão política é necessária. Você estava em plena turnê do seu novo álbum quando chegou a pandemia aqui na França. Queria saber de ti como que isso mudou, como que você está reorganizando sua vida profissional com o impedimento de fazer shows, de reunir pessoas. Olha, graças a Nossa Senhora da Internet, nós podemos fazer muitas coisas. Desde o dia 14 de março, que foi o dia que o lockdown realmente começou aqui na França, em comum acordo com o meu produtor, nós decidimos de fazer esse confinamento, essa quarentena juntos, no estúdio onde a gente tem o hábito de trabalhar. E eu comecei a fazer essas lives porque era necessário. Mais uma vez, é o meu trabalho, é o trabalho da cultura, é o trabalho que eu faço, que é distrair, dar um certo momento de calma para a cabeça das pessoas, para que elas pensem em outras coisas. E, lógico, vou repetir o que eu falei ainda agora. Nós, artistas, todo ano a gente lança disco, fazemos shows, pedimos para as pessoas comprarem o disco, virem ver os shows, etc. Então, a única alternativa que eu tinha era de dar um retorno, tudo que as pessoas me dão aqui já há mais de 10 anos. Quer dizer, estar presente, estar ali no Facebook, nas redes sociais, dando um pouco de amor, dando um pouco de música. Eu acho que isso foi bem necessário. O retorno foi muito lindo, as pessoas estavam super contentes, muita gente. Eu pensei também, lógico, a todas essas pessoas que estão sozinhas, que não têm muitos amigos, etc., que a única saída que elas tinham era o trabalho, ou estar na rua, etc. Então, o retorno foi muito bom. E eu continuei a produzir, fazer música. Teve uma música que nós acabamos de lançar, que se chama Bonne Nouvelle, que é aqui na França, que quer dizer boas notícias, né? Que é o que eu gostaria que nós tivéssemos logo, logo, boas notícias. Então, eu acho que o que vai mudar é o meio artístico, o mercado vai se digitalizar muito mais, e eu acho que com essas histórias de live, a gente vê realmente quem é quem nesse mercado, né? Não tem mais essas histórias de estratégia, de luz, vamos fazer aqui, vamos botar o robô ali, vamos fazer aqui. Não, agora você tem que sentar, ou você canta, ou você toca um instrumento, ou você representa, ou você dança, ou você faz o palhaço, mas você tem que ser criativo e ser verdadeiro, porque eu acho que as câmeras não escondem isso, não. Você fez muitas lives nesses quase 2 meses de confinamento, né? E vocês tiveram mais de 1 milhão de visualizações, que é uma coisa enorme. A relação com o público muda? Claro que muda, né? Nós somos brasileiros, a gente não é japonês, a gente gosta de ver a galera pegar, abraçar, beijar, mas, sinceramente, eles foram tão, assim, tão fiéis. Tinha gente até que queria fazer canhota para me dar grana. Eu falei, gente, imagina, abram essas canhotas para os enfermeiros, para os médicos. O que eu estou fazendo aqui é um trabalho mental. Acho que o trabalho dos artistas foi esse, foi dar esse momento de vamos liberar um pouquinho a cabeça, porque as notícias são tão ruins, são tão horríveis, vamos tentar melhorar um pouco as condições de vida das pessoas. Daí o nome La Live de la Raison, a live da razão, é isso? É isso aí, porque a galera tinha que se fazer em francês, não sei em português como é que funciona, mas raison, em francês, quando a gente fala tem que se fazer uma raison, tem que tomar tendência e ficar em casa. Quem pode ficar em casa, tem que ficar em casa. Você comentou da última música que você escreveu durante o confinamento, né, o Bonne Nouvelle, e nela você diz que a gente fica fechado, mas a gente não fica isolado, e essa é uma boa notícia. Exatamente. Queria que você me dissesse qual é a mensagem que você acha que é importante para os brasileiros neste momento, que tem tido aumento de casos de coronavírus e de mortes lá, que eles estão passando o que a gente acabou de passar por aqui. Olha, eu acho que o Brasil vive diferentes níveis, né, da doença. Lógico, a gente já sabe que
tem os que são privilegiados que não vivem a quarentena da mesma maneira. Então, eu gostaria muito que essas pessoas mais privilegiadas, elas parassem de pensar que é só uma gripezinha e que querem fazer as pessoas mais simples voltarem a trabalhar. Eu acho que um pouco de distribuição social, um pouco de mais donações, mais solidariedade. Eu acho que essas pessoas têm que parar de pensar na ideologia negativa de extrema-direita e parar de pensar nessa adoração de um personagem que, infelizmente, não está trazendo soluções para o país e tem que pensar nessas pessoas mais pobres que estão precisando. Então, um pouco mais de solidariedade, gente. Não vamos olhar para as pessoas como números, vamos ter um pouco mais de empatia, vamos pensar que números são seres humanos. E eu acho que tem um pensamento que eu estou muito contente de uma certa maneira, de viver já há mais de 15 anos que eu vivo fora do Brasil, porque antes eu tinha também esse pensamento de dizer que porque morrem 50 mil de violência, morrem 30 mil de malária. Mas não tem que morrer 50 mil de violência, não tem que morrer 30 mil de malária. Então, assim, isso é uma empatia que a gente aprende com o tempo e que eu aprendi aqui. Então, assim, eu gostaria que as pessoas colocassem isso mais em prática. Não vamos fazer comparações com a violência, com isso. Quem morre é uma vida é muito importante. Então, eu acho que um pouco mais de solidariedade, um pouco mais de atenção e não pensar nas pessoas como números, mas como seres humanos. Perfeito, muito obrigada, Flávia. O 4º álbum da Flávia Coelho, DNA, está nas lojas disponível. Ele traz uma mistura muito interessante de sons de funk, música caribenha, hip hop, reggae, com algumas denúncias, como ela acabou de nos dizer, e outras músicas mais pop. Muito obrigada pela nossa conversa e espero que logo mais a gente possa te ver de volta aos palcos. Obrigada, Cris. Bom dia para você. Mais, on va rester enfermé, pas isolé. Et ça c'est la bonne nouvelle. J'ai vu cette année, y a du soleil en plein hiver. On va rester à la maison pour le dessert. Mais, en petit comité, la cabine remplit mon verre.